Vou resolver aqui atendendo a pedidos. A questão 205 da página 83 já é da unidade 3 ali sobre porcentagens e juros, né? Então essa questão ela envolve o juro composto, tá? Está implícito, não diz assim, é juro composto. Mas como eu disse para vocês, as situações do cotidiano, na prática, elas todas envolvem o juro composto. Bom, então nos fala assim, ó, que Arthur deseja comprar um terreno do Kleber que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Pagar à vista 55 mil. Então, gente, o capital que nós vamos sempre pensar é esse da opção 1 aqui, tá? Que é 55 mil. A partir dele que nós vamos verificar quais das outras opções são melhores. Se de repente a opção 1 é a melhor, mas vamos ver. Então, a opção 2 é pagar a prazo, dando uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 para dali a 6 meses. O que diz lá no final, né? Eu já vou fazer as opções já para vocês a partir do que ele fala aqui, ó. Que o Arthur tem dinheiro para pagar à vista, ou seja, ele tem os 55 mil, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista, ou até um valor menor, em um investimento com rentabilidade de 10% ao semestre. Então a gente tem esse capital aí, que é os 55 mil, ele tem na mão. E ele pode aplicar isso numa rentabilidade de 10% ao semestre, tá? Resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. Então, essas duas informações nós vamos avaliar agora cada opção. Bom, vamos para a opção 2 ali, como eu disse para vocês. Opção 2. Então, pagar a prazo dando uma entrada de 30 mil. Então, eu vou fazer 55 mil menos 30 mil para ver quanto que ele vai ficar. Vai ficar com 25 mil. E aí, ele vai aplicar esses 25 mil para dali a 6 meses pagar 26 mil. Vamos ver quanto que vai render esses 25 mil. Vamos pensar assim, ó, dali a 6 meses. Então, quer dizer que dali a 6 meses ele vai ter uma rentabilidade de 10%. O que seria 10%, né, de 25 mil? Então, cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, nós vamos ficar com 2.500. Então, quer dizer que depois de 6 meses, ele vai ter 2.500 mais... 25 mil mais 2.500, que rendeu, né? Então, ele vai ter 27.500. E vai pagar 26 mil. Então, menos 26 mil, ele vai ficar ainda no bolso 1.500. Então, melhor do que pagar à vista, né? Então, a opção 2 já é melhor que a primeira. Bom, vamos para a opção 3. A opção 3 nos diz assim: pagar a prazo, dando uma entrada de 20 mil. Então, agora eu vou fazer 55 menos 20 mil, tá? Então, ele vai dar a entrada, o que vai sobrar para ele investir vai ser 35 mil. Mais uma prestação de 20 mil para dali a 6 meses. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, dali a 6 meses, então ele vai investir esse 35 mil e dali a 6 meses ele vai pagar 20 mil. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na opção 2. Então, eu vou fazer 10% de 35 mil. Mesma coisa, eu vou cortar os zeros aqui, vai dar 13.500. Então, dali a 6 meses, ele vai ter 35 mil mais 13.500, 38.500. E vai pagar 20 mil, então menos 20 mil. Ainda ele vai ficar com 18.500, tá? Ele vai ficar com 18.500 e outra de 18 mil para dali a 12 meses da data da compra. Então, vai passar mais 6 meses com esse investimento aqui. Então, ele vai investir, vai render 10% de novo, de 18.500. Tá? Então, vai cortar isso com esse, isso com esse. Então, vai ser 1.850, né? Então, aqui vai dar 2.350. Peraí, 20.350, tá? E aí, ele vai pagar 18 mil, menos 18 mil, que vai sobrar 2.350. Então, já da opção 2 vai sobrar 1.500 e da opção 3 vai sobrar 2.350, tá? Só recapitulando o que eu fiz. Eu tirei a entrada, que era 20 mil, sobrou 35 mil. Ele vai investir
com rentabilidade de 10% ao semestre. Então, daqui a 6 meses, esse 35 mil vai render 13.500. Ou seja, ele vai ter um montante de 38.500. Lá quando der 6 meses, ele vai pagar 20 mil. Então, para ele vai sobrar 18.500, que ele vai investir de novo a 10% ao semestre. Achei quanto é que é o 10% do 18.500, vai dar 1.850, e vai ter uma rentabilidade de 20.350 no montante. Quando ele vai lá e paga 18 mil, vai sobrar 2.350. Então, a opção 3 está sendo a melhor por enquanto. Vamos para a opção 4. Então, a opção 4 diz pagar a prazo, dando uma entrada de 15 mil. Então, a opção 4 vai ser 55 mil menos 15 mil a entrada. Vai sobrar 40 mil para ele investir. E o restante em 1 ano da data da compra, pagando 39 mil. Mas lembrem-se que a rentabilidade é ao semestre. Então, quantos semestres nós temos dentro de 1 ano? 2, gente. Então, como eu disse, está implícito que é o quê? É juro composto. Então, vamos ver quanto é que é o montante. Eu posso fazer assim, ó. Fazer 10% de 40 mil, exatamente como eu fiz na opção 1 e na opção 2 e na opção 3. Mas é mais fácil a gente usar a fórmula do juro composto, porque a gente já tem o valor. Ao invés de fazer 2 cálculos, eu vou fazer só 1. Então, qual é a fórmula do montante no juro composto? É capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, qual que é o nosso capital? Aqui, ó. Esse é o nosso capital, vai ser 40 mil. 1 mais a taxa. Qual que é a taxa? 10%, né? Então, colocando isso aqui em número decimal, vai ser 0,1. 0,1. E qual que é o tempo? 2 semestres, né? Ele tá falando 1 ano, é 2 semestres. Então, a gente fazendo esse cálculo, 40 mil, que multiplica 1,1 ao quadrado, 40 mil, eu vou multiplicar por, quanto é que é 1,1 ao quadrado? 1,21, acho que é, né? Só conferir, não sei onde é que eu botei meu calculador, aqui. 1,1 ao quadrado, 1,21, que vai dar um montante de 48.400. Aí, o que ele tá dizendo? No final desse ano, ele vai pagar 39 mil. Então, eu vou descontar 39 aqui desse montante, que vai nos dar um saldinho de 9.400. Olha aí. Então, aqui na opção 4, 9.400. E na opção 5, vamos ver se tem espaço na minha folha? Tem. Pagar a prazo dali a 1 ano, a mesma coisa que a opção 4, o valor de 60 mil, direto. Então, vamos pensar assim, ó, opção 5. Então, nós vamos ter o montante, que é o capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Só que agora o nosso capital, ele não vai dar entrada nenhuma, ele já vai ser 55 mil. 1 mais a taxa, que é a mesma, 1 semestre, e como é 1 ano, 2 semestres. Então, nós vamos ficar com 55 mil, 1 mais o 0,1 ao quadrado, 1,21. O nosso montante vai ser 66.550. E ele vai pagar 60 mil. Menos 60 mil. E vai sobrar 6.550. Aqui, cadê? 6.550. Então, a pergunta é, após avaliar a situação do ponto de vista financeiro das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção, ó, qual que deu mais dinheiro? Esse aqui não deu dinheiro nenhum. Qual que sobrou mais dinheiro para ele? A opção 4, letra D. Tá? Então, lembrando que eu fiz na opção 2 e 3 porque eram valores variáveis. Por isso que eu fiz num semestre e depois fiz no outro. Agora, para a opção 4 e 5, como é o mesmo valor no final do prazo, eu posso usar diretamente a fórmula do montante no juro composto. Qualquer dúvida, então, gente, é só me mandar.